Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda à nossa jornada de estudos acerca dos dons espirituais. No último encontro, apresentei uma definição e as características do dom de evangelista e mostrei possibilidades de usos, alguns perigos que rodeiam esse dom e maneiras de desenvolvê-lo. Se você não assistiu a esse vídeo, não deixe de conferir o conteúdo dele. O link aparece logo abaixo na descrição. Antes de prosseguir com nossos estudos acerca dos dons ministeriais, vale lembrar mais uma vez que nessa nova classe, os dons concedidos à igreja são pessoas vocacionadas para desempenhar papel de liderança nas comunidades cristãs. As palavras de Paulo, em Efésios 4, versos 12 a 16, são pessoas concedidas como dons para a igreja com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. No vídeo de hoje, vou tratar sobre o dom de pastor. Se você quer conhecer melhor esse dom, saber onde usá-lo, que perigos o rodeiam e como desenvolvê-lo, me acompanhe até o final deste vídeo. Se você tem dúvidas acerca de algum dom espiritual e quer que eu trate sobre ele nesta série, registre seu pedido nos comentários logo abaixo. Eu terei o maior prazer em atender você. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo, deixe sua curtida e nos comentários registre suas experiências com os dons espirituais. Sua participação é muito importante para nós. Ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos publicados semanalmente em nosso canal. O dom de pastor é o penúltimo dos dons espirituais que iremos estudar. Ele está listado em Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 11, a parte D do versículo 11. O texto diz: "Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão também que antes tenha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores." E o finalzinho do versículo, "e mestres." Efésios 4:11 parece referir-se a pastores e mestres como sendo um único dom. Aqui parece haver duas atribuições distintas para a mesma pessoa. A primeira, a de pastorear, e a segunda, a de instruir e orientar. Partindo da constatação de que nem todas as pessoas que são chamadas para o pastorado são igualmente habilitadas para o ensino, por questões didáticas vou abordar estes dons separadamente. O termo grego que aparece em Efésios capítulo 4, versículo 11d, e que se traduz como pastores, é poimenas, plural de poimen, que significa literalmente guardadores de ovelhas. Pastorear, poimaino, significa levar ao pasto, apacentar, tomar conta, cuidar da comunidade, das ovelhas que Deus colocou sob nosso comando. Assim como Jesus foi apresentado na condição de apóstolo, de profeta e de evangelista, o Novo Testamento o descreve também como supremo pastor. Em João capítulo 10, versículo 11, encontramos as seguintes palavras de Jesus: "Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Hebreus capítulo 3, versículo 20 relata: "Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus", e aí o texto continua, "o grande pastor das ovelhas."
1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dá o seguinte testemunho: afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Uma alusão a Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, encontramos a seguinte declaração: ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, uma alusão a Jesus, recebereis a imperecível coroa da glória. E finalmente Apocalipse 7, versículo 17, traz a seguinte promessa: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. No Novo Testamento, as pessoas que possuem esse dom geralmente são denominadas bispos, presbíteros ou guias. Porém, mais importante que o próprio título é o chamado para desempenhar o ofício pastoral. O apóstolo Pedro parece ter sido o primeiro a receber de modo específico esse chamado. O Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16, relata, palavras de Jesus: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus a Pedro: apacenta, poimaine, é a expressão grega, as minhas ovelhas. Pedro não foi o único a ser chamado para pastorear. As palavras de Efésios capítulo 4, versículo 11, Cristo designou outros para pastores. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4, presbíteros são exortados a pastorear o rebanho de Deus. Aos presbíteros que estão entre vós, diz o texto: admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai, pastoreai, poimanate, é a expressão grega, o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O apóstolo Paulo, discursando aos presbíteros da cidade de Éfeso, em Atos capítulo 20, versículo 28, disse o seguinte a eles: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes, pastoreardes, poimainem, é a expressão grega, a igreja de Deus, que ele próprio resgatou com seu próprio sangue. O dom de pastor está relacionado ao trabalho de supervisionar, cuidar da igreja e vigiar, estar atento contra os falsos ensinos e os lobos vorazes que buscam prejudicar a igreja. São do apóstolo Paulo as seguintes palavras, encontradas em Atos capítulo 20, versículos de 29 à primeira parte do versículo 31. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Como podemos definir o dom de pastor? O dom de pastor é uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os habilita, com base na sua autoridade espiritual, a assumir a longo prazo a responsabilidade pelo cuidado espiritual de um grupo de cristãos. Pesquisas apontam que cerca de 12% dos cristãos são dotados com esse dom. Apesar da possibilidade de pastores e mestres serem combinações de dons concedidas numa única pessoa para a igreja, pesquisas apontam também para o fato de que entre aqueles que possuem o dom de pastor, apenas 43% possuem também o dom de ensino, como parte da sua combinação de dons. É preciso cuidado para não confundir o dom de pastor com o dom de liderar ou presidir. Lembre-se que o dom de liderar ou presidir é uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os habilita a estabelecer objetivos sintonizados com os planos de Deus para o futuro da igreja
e a compartilhá-los de tal forma que os outros voluntariamente decidem trabalhar juntos e em harmonia com essas pessoas a fim de alcançar tais objetivos para a glória de Deus. No caso do dom de pastor, a pessoa é vocacionada para acompanhar um grupo específico de cristãos, orientar e cuidar da saúde espiritual deles. Quais são as possibilidades de uso do dom de pastor? O dom de pastor pode ser usado na liderança de igrejas locais, na liderança de grupos familiares, no entrosamento de novos cristãos, no aconselhamento na área de dons espirituais, no trabalho com crianças e jovens, no treinamento de cooperadores e na formação de novos pastores, e etc. Que perigos rodeiam o dom de pastor? Um perigo que rodeia frequentemente as pessoas que possuem o dom de pastor é que elas podem dirigir o grupo de modo tão bem estruturado que haja pouca abertura para novos membros. Outro perigo: pessoas que possuem esse dom terão dificuldades de liderar uma igreja com mais de 150 ou 200 membros, por causa da proximidade com as pessoas que caracteriza o dom de pastor. Daí a necessidade de preparar novos líderes e de trabalhar com uma liderança compartilhada. Algumas dicas importantes para o desenvolvimento do dom de pastor. As qualidades daqueles que possuem o dom de liderar ou presidir, que foram mencionadas em vídeos anteriores, são indispensáveis para aqueles que possuem o dom de pastor. Se você não assistiu ao vídeo O Dom de Liderar ou Presidir, o que é e para que serve, recomendo que você o faça o quanto antes. Quem possui o dom de pastor deve dedicar tempo em auxiliar as pessoas de sua comunidade a descobrir seus respectivos dons espirituais e a colocá-los em prática. Se você quer saber mais sobre os dons espirituais, confira a série completa na playlist que traz por título O que todo cristão deveria saber sobre os dons espirituais, que há neste canal. Se você pastoreia um grupo, busque caminhos para que esse grupo possa se multiplicar. Busque capacitar-se na área do aconselhamento pastoral. Esses conhecimentos serão extremamente úteis no desempenho do seu ministério. E, finalmente, estude as Escrituras e procure conhecê-las profundamente. Elas são os principais instrumentos que o Espírito Santo utiliza no exercício do dom de pastor. E aí, você se identificou com esse dom? Caso a resposta seja positiva, concentre todos os seus esforços em capacitar os santos para o desempenho do ministério e na formação de novos líderes. Se esse ainda não é o seu dom, avante. Continue firme no propósito de conhecer melhor os dons espirituais até descobrir aquele que Deus reservou para você. Continuaremos juntos nessa jornada. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.